Bem-vindos à Viagem Literária. A Porto Editora, com a colaboração da Câmara Municipal do Funchal, tem o prazer de vos receber nesta 10ª paragem. Sejam todos bem-vindos a este magnífico teatro Baltasar Dias, aqui no Funchal, onde a Viagem Literária, proposta pela Porto Editora, vai fazer a sua 10ª paragem e é a primeira deste ano e é também a primeira fora do continente. É bom passar este serão, que vai ser de certeza memorável, na companhia destes dois convidados que já vos passo a apresentar. E neste teatro tão bonito, que, como sabem, é mais velho que nós todos, tem 130 anos, e que começou por ser, ainda era na monarquia, o Teatro Ana Maria Pia, e depois quis ter, a propósito, vem eleições, já amanhã, hoje é um dia de reflexão, ainda bem que estamos aqui todos. Começou, depois era para ser o Teatro Professor Dr. Manuel Arriaga, nosso primeiro presidente eleito, o deputado madeirense, e o primeiro presidente eleito da República Portuguesa, e ele, por humildade, não aceitou. Incrível, mudou o nome, disse, não, quero agora o nome no teatro. Depois... Bom, depois então o Teatro Funchalense, há 80 anos, é que adquiriu este nome magnífico de Baltasar Dias, este poeta cego, que era aqui da Madeira, do século XVI, e que era um poeta notável. A todos os madeirenses aqui presentes e, em nome da Porto Editora, queria-vos dar um forte abraço. Antes de apresentar os nossos convidados de honra, ambos viveram na infância em Angola, estão algumas coisas em comum entre eles. Ambos são poetas e ambos são um pouco carecas, mas não de ideias. Passo a explicar as regras muito simples deste serão. Portanto, vai haver uma hora de conversa aqui, comigo e com estes dois convidados, e depois meia hora em que eu vou ir para o público, à espera de que perguntas queiram fazer. Espero que sejam mais ou menos... Eu vou controlar um bocadinho para serem perguntas sucintas, para darmos hipótese a mais pessoas de poderem também intervir. E no final, os autores presentes têm a amabilidade de, ali no foyer, provavelmente vão assinar algumas obras deles que tenham trazido ou que queiram, e também as podem sempre adquirir aqui, que estão sempre à venda ali no foyer. Hoje vão estar à venda ali. E passo então a apresentar os nossos dois autores convidados. O nosso primeiro convidado é repetente. Já foi passageiro desta viagem literária e qualquer dia tem direito a um passe. Ele é romancista, poeta, letrista, dramaturgo, contista, argumentista e cronista. Nasceu há 44 anos em Henrique de Carvalho, que hoje se chama Saurimo, na Lunda Sul, em Angola, e vive nas Caxinas, muito perto de Fábio Coentrão. Já ganhou o Prémio Almeida Garrett da Poesia, o Prémio PT de Literatura e o Prémio José Saramago do Romance. O Nobel português chamou-lhe um tsunami nas letras nacionais, uma verdadeira revolução. Em criança foi miraculado de São Bento e em adulto apareceu nu na capa de um livro e pôs o Brasil a chorar. Não foi por isso, mas recentemente pôs o Brasil a chorar. Não gosta de álcool, odeia café, abomina as manhãs, às vezes dorme com os seus livros e tem uma tatuagem que diz Tahak. Provavelmente ele falará disso. Tem publicados 3 livros de poesia, 6 romances, 6 livros infantis e um de contos, tendo ilustrado alguns deles. Foi editor, é artista plástico e é vocalista do Governo. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Walter Ugumem. O nosso segundo convidado quase dispensa apresentações porque é da casa. Nasceu há 50 anos aqui bem perto, no Machico, filho de um pescador e neto de uma contadora de histórias. Fiel à sua vocação de padre, de poeta e de professor, foi ordenado aos 24 anos, no mesmo ano em que publicou o primeiro livro de poesia, e nunca mais parou. Desde então já editou mais de 20 livros entre poesia, ensaio, teatro e textos religiosos. Especialista em estudos bíblicos, é professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, diretor do Centro de Estudos de Religiões e Culturas e consultor cultural do Papa. Teólogo, tradutor, melómano e gourmet, foi considerado um dos 100 portugueses mais influentes pelo Expresso. Ao mês foi condecorado pelo Presidente da República e é capaz de escrever de pé no autocarro. Os seus compositores preferidos são Bach e Bruce Springsteen. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para José Tolentino Mendonça. E eu vou começar com esta primeira provocação, que eu gosto sempre de arrancar estas conversas com isto, que tenha a ver com o vosso crescimento, com histórias da vossa infância, ou com coisas
que tiveram parte na vossa formação. E, concretamente, vou começar com o Walter, só porque é mais novo. O Walter, vou começar por um pormenor muito engraçado, que é o Walter, quando tinhas 13 anos, portanto já lá vão 10, um amigo levou para a tua escola, e porque também estamos aqui, portanto, na presença do clero, levou para a escola o livro de São Cipriano. Que era um livro... lembrava-me... Sim, porque acho que ainda hoje se vende. Há uma senhora que comprou na Austrália ontem. Não sabia que tinha falado disso. Porque tu eras muito crente. Eras muito crente. Era. E tu leste as primeiras linhas e assustaste muito, porque achaste Claro. que aquilo era um livro feitiço. Claro, eu de facto eu tive uma fase, como é que eu explico isto? Primeiro, antes de mais, boa tarde a todos. E eu estou um bocado envergonhado por estar aqui à beira do Tolentino, porque eu sou admirador dele e por isso estou um bocado atrapalhado. E eu normalmente já sou escangalhado, hoje ainda vou ser um bocadinho mais. Mas, e depois isto prende-se muito com alguma coisa que se calhar o Tolentino abraçou e pôde harmonizar na sua vida, e eu sempre atrapalhei na minha vida. Eu, de facto, quando era muito miúdo, acreditava, e profundamente. Hoje sou assim uma coisa meio revezada, mas acreditava profundamente. E tinha razões para isso, porque fui curado dos cravos com uma prece ao São Bento. O Walter é miraculado de São Bento, imaginem. Apareceu-lhe um dia quando era pequenino, já tinha 7 anos. Eu vivia muito aflito com os cravos e muito enfaixado, na mão. Tinha muitas feridas, era tão grave que às vezes vivia com as mãos enfaixadas, não podia brincar, não podia dobrar os dedos. Que nem estigmatizado, portanto. Sim. Quase. Pois não, estigmatizado acho que é assim mais sério. É uma coisa mais forte, porque pelo menos no Norte há muita gente, inclusive a senhora da capela onde eu fui pedir a São Bento para me curar. Miramar, não? A senhora acha que aquilo que é... Eu disse assim, minha senhora, quando eu tinha 7 anos eu curei-me, ela assim, olha, mais um... Para ela aquilo... Para mim é uma coisa que me embasbaca, porque de facto, porquê que me embasbaca? Porque muita gente foi pedir a São Bento e os cravos o tratamento que estavam a fazer subitamente deu efeito. E eu estava a fazer um tratamento, mas a mim não foi subitamente deu efeito. Eu deitei-me com as ligaduras, cheio de feridas, ensanguentado, e acordei sem rigorosamente nada, inclusive as ligaduras desapareceram. Mas na manhã seguinte ou daí uns anos? Na manhã seguinte, não. Acordei naquela noite, deitei-me e na manhã fiz uma prece e que a minha tia Emília me mandou fazer, porque eu não sabia nem rezar direito, não sabia nada. E acordei absolutamente curado e sem cicatrizes e tudo. E os médicos, durante um tempo, inclusive, as pessoas pediam coisas e faziam preces ao pé de mim, passavam uma mão na cabeça e pediam a bênção. Se calhar é por isso. Era um bocado assustador, porque eu tinha 7 anos. Era assustador. E eu achava que eu era ímpio, por isso eu não sabia nem rezar direito. Faltava às aulas de catequese e por isso não percebia porque é que até hoje, de facto, ainda não percebi muito bem. Chegaste a pensar em ir para padre por causa disso? E por causa disso eu queria, sobretudo, eu não queria ir para padre, eu queria ir para santo. Eu queria ser santo, que era muito mais... Para isso, isso não há vagas, isso é mais difícil. Eu achava que a santidade era, de facto, o extremo objetivo e por isso, se a santidade pudesse ser proposta a algum ser humano, eu seria o primeiro candidato. O indivíduo abnegadamente dedicado a conquistar a santidade. E depois, até vos posso contar que essa coisa da santidade durou-me ali um tempo e que eu era tão bom rapazinho que enjoava. E porque eu queria merecer essa ascensão, queria merecer essa dignificação absoluta. E depois é que eu percebi que para ser santo se calhar tinha de ser virgem, achei isso uma coisa que não dava. E aquilo foi passando. Por isso, aos 13 anos, eu tinha estado a fazer aqueles retiros de férias nos missionários combonianos. E depois não posso contar uma parte da história. E depois, aos 13 anos, acontece-me isso de aparecer o livro de São Cipriano, que eu achei um churrilho de feitiços e coisas... faltas de respeito e de coisas abomináveis. E aquilo metia-me medo. Puseste logo de lado e não quiseste ler mais. E devo dizer-te que é de tal maneira a minha propensão para uma benignidade na vida é tão forte ainda
mesmo que a vida nos magoe e mesmo que a vida me possa magoar, é tão forte ainda que quando escrevo determinadas passagens nos meus poemas ou nos meus romances que evocam uma força mais maligna, e eu confronto-me muito com isso na literatura, porque preciso disso para expurgar qualquer coisa, para criar uma redenção qualquer. Quando escrevo isso, às vezes escrevo sobressaltado, como se estivesse a aproximar-me do diabo e o diabo me pudesse visitar. E lembro-me, por exemplo, eu escrevi uma vez um livro chamado Útero, que é todo ele tem duas partes. A primeira parte é uma espécie de convocação do diabo e a segunda parte é uma espécie de convocação de Deus. E eu ponderei muito se devia escrever aquilo e a cada verso que eu escrevia tive medo, porque achava que alguma coisa estranha me pudesse visitar. E é boa esta história também do Miraculado de São Bento, porque lembro sempre daquele temos que pedir à Santa Bárbara, que é a padroeira dos cravos. São Bento deve ser um dos cravos. Santa Bárbara, dores nas costas. O outro é dores nas quê? Então, Nossa Senhora de Fátima. Essa é a Clínica Geral. Clínica Geral. Tranquilo, posso mas para mim São Bento é Clínica Geral. Mas eu devo dizer uma coisa. Desculpa, não quero falar muito mais tempo, que eu quero que o também Tolentino. Mas queres a absolvição, portanto. Uma das coisas que eu acho que tive juízo em toda a minha vida é que as pessoas muitas vezes pensam assim: então, mas se São Bento a ti te ouviu, pede-lhe um carro novo, pede uma viagem não sei o quê, pede uma cachopa gira, pede... E uma das coisas que eu acho que me aconteceu em toda a vida, é que eu não tendo entendido muito bem e custando-me absolutamente a entender o que me aconteceu, eu entendi que devia ter um respeito profundo e nunca mais lhe pedi nada. E a primeira vez que voltei a pedir alguma coisa a São Bento foi há 2 anos, que pedi para um miúdo que estava com tumor maligno e que me é próximo. E eu disse-lhe: olha, não te quero chatear porque já fizeste por mim uma coisa incrível. Mas desta vez não posso deixar de te pedir isso. E a verdade é que o tumor era maligno daqueles que normalmente ninguém consegue ultrapassar, e o miúdo está bem. E o médico dele diz que, embora o tumor fosse de categoria maligna, o comportamento do tumor, não sabe porquê, era benigno. E por isso o miúdo, creu o médico dele, que o miúdo está absolutamente curado. Coisas malignas têm um comportamento benigno, também é a especialidade do nosso outro convidado. Mas já lá vamos. Mas antes disso eu quero dar um salto, ainda com o Walter, na questão que é uma fase dele que eu adoro, que é a história quando ele tirou o curso de Direito e exerceu a advocacia uns tempos. Para salvar o mundo. Para salvar o mundo. Criar justiça. Justiça e tal, e estes sonhos maravilhosos. E até se ele tinha mais cabelo e tudo na altura, portanto, imaginem. E ele... por cima tratava, tinha em mãos imensos casos de divórcio. Era só o que eu tinha. Só que o Walter, ele é bonzinho. Ele acha que não é, mas é bonzinho. Não sei, então, as senhoras vinham com as vidas delas desfeitas em frangalhos, as clientes, e ele chorava com elas. Elas choravam e ele chorava também. Elas eram pobres e tu sem dinheiro nenhum emprestavas dinheiro às senhoras, e até que o teu patrão disse: amigo... Eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha menos do que elas às vezes, só que como eu era miúdo, não tinha filhos, não tinha obrigações, não tinha nada, vivia na casa da minha mãe, o meu dinheiro era uma sobra, era assim uma coisa que, pronto, servia para o quê? Servia para as coisitas. Michael Jackson? Comprava uns discos, nessa altura já ouvia Bach também, mas nunca ouvi Bruce Springsteen, ao Tolentino. Vamos ter que conversar sobre isso. Mas, e era muito... Eu comovia-me, obviamente, então eu tinha 24, 25 anos, acho eu. As mulheres às vezes tinham 40, 45, 50, podiam ser minhas mães, inclusive. E chegavam com histórias de vida tão trágicas, com uma aflição tão grande, que a maior parte das vezes elas não queriam nem... A primeira coisa que elas precisavam era que alguém as ouvisse. E que tivesse um gesto que se colocasse minimamente a par delas, assim, ao lado delas como alguém minimamente igual, e não propriamente o senhor da polícia que chega lá e parece que resolve as coisas um bocadinho aos safanões, não é? E pronto, e claro, mas eu comovo-me muito com as coisas, comovo-me com os poemas, como é que não me havia de comover com as pessoas. E então chorava desalmadamente. E o meu patrono, que já era assim uma raposa velha, dizia-me: Dr. Lemos, isso é um disparate, você não pode chorar à frente de um cliente. E assim: Dr. Sampaio, as pessoas trazem umas histórias tão terríveis, é tão triste, e eu não consigo, eu ponho-me um pouco do lugar delas.
é assim, você nunca vai ganhar um tostão na sua vida. Porque não há ninguém, mesmo que a senhora venha aqui e tenha uns tostões, assim, uns que na altura, acho que ainda estávamos nos escudos, que tenha uns escudos para lhe dar, ela nunca lhe vai dar uns escudos, porque você chorou, já lhe deu muito. Assim, comoveu, está pago. E pronto, e por isso Doutor Lemos, você, como advogado, você arranja outra profissão que você vai esgotar-se na caridade, dizia ele, alguma coisa que mas eu era bom você advogado, porque a questão é que eu depois ficava tão imbuído da necessidade de ajudar aquelas pessoas, que eu nem que fosse aos palavrões, eu convencia aos juízes e aos gabinetes, porque as conversas, a maior parte das vezes, são nos gabinetes, antes dos julgamentos, antes das cerimónias solenes, e por isso entrava e eu lembro-me de estar com a doutora Elsa, com a juíza, e assim, doutora, nem me lixe este caso, assim. Isto é assim e assim, a minha cliente é assim e assim, isto tem que ser para amanhã. Ela, primeiro tem que me escrever não sei quantas peças processuais. E eu dizia-lhe umas coisas cabeludas. E ela ficava, e muitas das vezes algumas coisas resolveram-se porque ela me perguntou assim, você acredita convictamente nisso? E eu assim, eu não acredito, eu sei isso. E ela acreditava em mim. É importante. Acreditava se calhar ela mandava-te escrever, se calhar foi bom para a tua carreira. E safei algumas cachopas que levavam porrada em casa, safei-as assim. Sumariei as coisas, sabes? Quando consegues, quando sabes que inevitavelmente daqui a 9 meses aquilo vai acontecer. Em vez de ser daqui a 9 meses, aconteceu em 9 dias. E isso, para quem está a levar nas trombas em casa, poupar 9 meses de levar nas trombas é muito bom. Acho que fazem falta advogados como tu, desculpa lá. Gosto muito dos teus livros, mas acho que devias ter advogado, se calhar, ou juiz. Mas eu até era mais ou menos jeitoso, mas sofria muito. Agora sofro, mas sofro assim de uma forma assim mais espiritual. Agora carrego uma angústia constante, mas é mais indizível. E pronto, e de vez em quando canso-me disso e durmo e estou bem. E venho à Madeira, e tenho uma dimensão da vida muito aprazível. Isto é quase a terapia do Canal 1, não percam. E eu vou passando aqui para o nosso convidado Tolentino, porque só queria que nos rememorasse um pouco e estou a imaginá-lo, o Tolentino nasceu aqui, tanto no Machico, depois com um ano foi para o Lubito, onde vivia, praticamente na praia, tinha uma comunidade de pescadores, o pai era pescador, e onde era bom aquelas questões junto à praia e ver as estrelas, deitar-se no sol, ver as estrelas, ou na areia, ver as estrelas, mas fez umas viagens com o seu pai que ficaram para sempre gravadas pela poesia do momento, pela profundidade da paisagem. Fala um bocadinho dessas viagens, tinha aqui 6, 7, 8 anos, mas são imagens que nunca mais lhe saíram da cabeça. Esses passeios pela costa e pelas praias inexploradas. Como é que isso era nessa altura? Eu também queria começar por saudar-vos e dizer da minha alegria em estar aqui nesta companhia de amigos e que é extensível também a quem está desse lado, porque o teatro parece uma coisa que nos separa, porque nos coloca uns de frente para os outros, mas verdadeiramente é uma coisa que nos une, porque é uma espécie de laboratório de humanidade, onde aquilo que está dentro vem ao de fora, e já era assim com os gregos e com quem inventou o teatro, e continua a ser assim connosco. Por isso, no fundo, estamos uns ao lado dos outros, verdadeiramente. Em relação à pergunta, eu diria que, olhando para a minha vida, se eu dissesse o que é que foi o meu início, quando é que eu tomei consciência de mim, eu diria que a primeira vez que tomei consciência de mim foi através do espanto pelas coisas. Não sei, ter os olhos abertos. Lembro-me de ter os olhos abertos sobre as coisas, sobre aquilo que ia vendo, aquilo que ia acontecendo, com uma curiosidade muito grande. Por isso eu costumo pensar no princípio é o espanto. E de facto, eu acho que acontece com todos os miúdos, quer dizer, o pai é o seu herói. Poder acompanhar o pai numa viagem que não é a viagem de todos os dias, não é o habitual, mas percebe-se claramente que é uma coisa extraordinária. Ir com ele no barco, dormir lá durante a noite ou 2 noites, voltar 2 dias depois ao lugar habitual, era um mundo mágico.
E lembro perfeitamente dessas viagens, onde devia enjoar terrivelmente, mas não me lembro disso. Mas lembro-me de, por um lado, ser miúdo e estar com os adultos, com os homens maiores do que eu, numa vida de pequena comunidade que é um barco, mas depois estar deitado na proa e a curiosidade pela beleza do mundo, pela pureza do mundo, como se o olhar nos colocasse próximos de uma revelação. Normalmente nós achamos que não é assim, porque ver tornou-se uma coisa em que não pensamos. Mas eu lembro perfeitamente de mim, muito miúdo, a olhar para as coisas como se houvesse ali uma revelação, como se fosse possível um entendimento, qualquer coisa, aquelas coisas me dizerem uma palavra, me darem um sinal e talvez isso seja a felicidade. Eu acho que a felicidade é essa espécie de abandono àquilo que nos é dado. Uhum. Teve outra coisa maravilhosa que foi o Tolentino, no fundo, é um retornado também. Houve uma altura em que veio, naquela onda, retornados em 75, se não me engano, 74. No entanto, apesar das dificuldades que hoje sabe que os seus pais passaram, eles viveu esta experiência da vida é bela, no sentido em que eles pintaram-lhe a coisa como ainda era novo, não como o filme A Vida é Bela, não a travessia do campo de concentração, que é considerado como se fosse um jardim e um jogo, e o miúdo, para o miúdo não se aperceber da dureza e da crueldade daqueles momentos. E os seus pais também o protegeram um bocadinho desse momento difícil, que foi o retorno sem nada. Eu acho que essa é a grande missão e é o grande milagre dos pais, de todos os pais. Quer dizer, eu acho que esta experiência comigo foi assim, mas com cada um de vós terá sido uma coisa parecida, que é, no fundo, nos terem poupado à desesperança do mundo e às dificuldades do presente e terem reservado para nós uma força que eles iam buscar, muitas vezes, sabe-se Deus onde, para darem aos filhos. Mesmo quando não podiam dar outras coisas, davam um futuro, não davam um limite, acreditavam. E isso, digamos, é alguma coisa que nós temos de agradecer àqueles homens e àquelas mulheres em concreto, porque em vez de nos terem tirado o tapete, pelo contrário, deram-nos uma espécie de ilusão, que a gente percebe que não é uma ilusão, é talvez uma das expressões mais puras de amor. Quer dizer, tu vais conseguir, acredita, confia, isto vai dar certo. Mesmo quando tudo dizia que não estava a correr bem, mas isto vai dar certo. E nós íamos embalados naquilo. E, de facto, os miúdos têm essa capacidade de tirar partido, estão no meio do inferno e começam a brincar com um parafuso. E aquilo torna-se um mundo encantado. E isso também é, digamos, a nossa infância é uma fábrica de felicidade. A que nós temos de voltar muitas vezes, porque de facto um miúdo consegue ser feliz com muito pouco. E isso, digamos, os pais sabem, eu acho que todos os pais sabem isso, e pronto. Talvez eu tenha uma consciência funda e uma gratidão maior, de facto, em relação a eles, porque sair de Angola e chegar à Madeira, um mundo completamente diferente, absolutamente desprotegidos, como a grande parte das pessoas que voltaram, e depois recomeçar do zero, contudo eles aos filhos passaram a impressão, ou eu tive essa impressão, porque é um bocado aluado, fora do mundo, não sei, mas passaram essa impressão. Tínhamos chegado a um mundo mágico, que era o mundo deles, e no fundo era o chegar a um lugar novo, ao mundo novo, às histórias. No fundo, o primeiro contacto com a Madeira, que eu conhecia com aquele conhecimento subcutâneo que cada um de nós tem em relação aos sítios onde nasce. Mas conhecia sobretudo as histórias. Todas as histórias da minha família se tinham passado aqui, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, as famílias, os lugares de que eles falavam.
E, de certa forma, era um reconhecimento do lugar. Era redescobrir... Eu já tinha um mapa, agora podia ter também o território, o lugar. E isso, de certa forma, podia ter sido um momento de grande medo, de interiorização de um obstáculo, mas foi o contrário. Foi assim um momento não sei, de curiosidade pelo mundo, vamos a isto. Isso, digamos, é alguma coisa que eu acho que marcou para a vida. Eu acho que é das coisas bonitas que eu recebi daquele homem e daquela mulher, que é, no fundo, a capacidade de enfrentar a vida nas suas dificuldades, nos seus problemas, mas enfrentá-la por um ângulo certo, que me parece que às vezes pode parecer um bocado ingênuo, mas ao final de contas não é tão ingênuo assim, porque quando a esperança parece uma coisa ingênua, às vezes, e uma coisa naif e inocente, então como é que tu ainda acreditas? Como é que tu ainda estás à espera? Como é que tu ainda te colocas aí? Mas, digamos, há alternativa melhor? Alguém descobriu já na história do mundo esperança maior, instrumento maior de reconstrução da vida do que a esperança? É isso, no fundo, que ao longo dos anos eu tenho visto. Falou das suas histórias, da sua família. Ficou uma bonita homenagem também aos pais. O Tolentino tomou este contacto com a grande literatura por via oral, que é muito engraçado, porque tinha esta avó contadora de histórias que lhe contava romances. Ela tinha romances medievais na cabeça, a Bela Infanta e o Dom Sebastião e a Espada e o Arguim e as Ilhas, e contou-lhe estas histórias e, no fundo, o seu primeiro contacto com a literatura veio por uma avó a contar histórias. Isto é uma dádiva também, é um dom maravilhoso que pouca gente hoje em dia, infelizmente, tem. E ela está presente no Cancioneiro da Madeira, ainda por cima. Eu gosto de pensar que a minha primeira biblioteca foi a minha avó. A Madeira, digamos, quando pensamos na cultura da Madeira, há lugares onde a cultura tem uma presença, uma produção, uma criação, uma qualidade até, chegou a uma altura que evidentemente não é o comum. Se calhar há menos possibilidades, mas não quer dizer que não exista uma cultura muito profunda e uma cultura de uma grande sofisticação. E há que valorizar isso. Para mim, uma das obras mais belas que se editaram aqui na Madeira foi, de facto, o cancioneiro, o romanceiro oral da Madeira, que é de uma riqueza imensa. E o que é que se descobriu? Que aqueles velhos de 70, 80, 90 anos tinham na cabeça bocados, porque era só os bocados. Tinham na cabeça, eram os informantes, tinham na cabeça bocados de livros. Eles eram livros. Eles eram livros. E começar a ler pela literatura oral é uma coisa espantosa, porque é assim, nós lemos um livro, a literatura escrita, e um livro coloca-nos sempre naquela fronteira entre isto é verdade ou isto é ficção. Nós podemos passar para dentro do livro, mas de repente fechamos o livro e só o vamos reencontrar quando o reabrirmos, separamos-nos fisicamente deles. A literatura oral não é assim, quer dizer, a minha avó não me contava, a minha avó era aquilo, porque ela via aquilo. No fundo, ela fazia uma confusão tremenda entre a literatura que ela tinha aprendido de cor, da avó dela, da bisavó dela, da vizinha dela, e as coisas que ela própria inventava, porque ela achava que aquilo tinha sido coisas que ela própria tinha inventado, e a história da Bela Infanta ela própria tinha visto, e a história de Dom Sebastião ela própria tinha avistado, e Arguim, e ela contava aquilo tudo como uma visão dela. E isto é uma coisa, digamos, absolutamente marcante para a minha relação com a literatura. Para mim, antes de tudo, a literatura é experiência. E o tipo de conhecimento que a literatura nos dá é um conhecimento baseado na experiência. E eu sei isto de uma forma muito literal, porque para mim a literatura começou por ser contada. E é interessante que um livro que na minha vida tornou-se absolutamente central, até de estudo, por todas as razões, que é a Bíblia. Um livro
que é uma fantasia minha também e sobre o qual trabalho continuamente, que é o Cântico dos Cânticos. A primeira vez que eu ouvi o Cântico dos Cânticos foi através de uma mulher que lavava o chão na igreja em Machico. E ela sabia bocados do Cântico dos Cânticos e disse aquilo ao miúdo que andava lá pela igreja, e ela disse-me aquilo e aquilo fez-me parar. E eu acho que na minha vida há um antes e um depois. Antes e depois de ter ouvido aquilo. Porque foi como ter espreitado pelo buraco de uma fechadura e ter... Eu nunca tinha sentido que as palavras podiam emocionar daquela maneira. Eu lembro-me da emoção que senti. E lembro-me de ter voltado a ela várias vezes e lhe pedi para ela dizer aquilo. E anos depois descubro que uma coisa que ela não sabia de onde aquilo vinha, não sabia. Descobri que aquele poema era um poema bíblico, era um poema com aquela história, aquele peso, aquela língua, aquela beleza. Mas, é assim, o facto de ter nascido aqui, de ter crescido aqui, fez com que fosse a literatura oral iniciar-me na literatura. Em casa eu não tinha um único livro, não tinha um livro. Mas tinha uma avó, tinha muitas histórias, sabia já o que era a literatura. E eu acho que grande parte das pessoas da minha idade, daquele território, um bocado pela madeira rural, a sua formação é um bocado essa. E penso que temos de valorizar isso. E é muito interessante que isso, e vou já acabar, isso deixou-me uma marca muito grande. No meu trabalho como escritor, o sentido mais importante é o ouvido. Escuta. É o ouvido. O meu ouvido é uma caixa acústica permanente, é o meu lugar de trabalho. Eu estou sempre a ouvir e tudo o que eu ouço ligo com alguma coisa. E alguma coisa que tem a ver com a literatura, que é a poesia. E isso, eu penso que tem a ver com o facto da literatura me ter chegado por via oral e não por via escrita. E, por exemplo, a rua, as conversas, os cafés, os corredores de uma universidade, digamos, os sítios de uma igreja, tudo, digamos, toda a palavra humana me interessa. E eu acho que devo isso ao facto da literatura e daquela verdade que a literatura guarda me ter chegado por via oral, através de uma mulher analfabeta. Incrível. O Walter, neste crescimento e nesta relação com Deus, tu dizes sempre que tens uma relação estranha com Deus e com isto tudo, mas que ao mesmo tempo Deus, se Deus existisse, costumamos dizer, não estava a bocejar com as nossas vidas e com as nossas coisas que a gente faz. E, no entanto, também tens uma relação especial com esta Bíblia, esta destas histórias da Bíblia e de Cristo, cobertamente, tão incríveis e tão extraordinárias, que achas impossível aquilo não ter sido realidade, porque muitas vezes a realidade ultrapassa a ficção, como sabes. E o teu primeiro romance, O Nosso Reino, foi exatamente... Estas ideias estão muito omnipresentes. Deus, o diabo, começas com a história do coveiro, a morte e a vida e a religião, e Deus estão muito, muito presentes. Foi uma coisa que também te marcou. Sabes que a sensação que eu tenho é que a literatura é a minha forma de caminhar para o desconhecido. E acho que a vida é muito isso. A vida é muito... Todos estamos a caminhar para alguma coisa que apenas podemos suspeitar e às vezes nem sequer suspeitamos. E por isso, mais do que escrever acerca do que sei, eu procuro, se calhar, como falava o Tolentino no início, procuro a revelação, quer dizer, procuro que alguma coisa me seja desvendada. E por isso, o mistério maior não podia deixar de ser o de Deus, por isso era inevitável. Quando eu me abalanço na escrita desse primeiro romance, antes de publicar um romance em miúdo, escrevi, sei lá, talvez até dezenas de narrativas que só me serviram como oficina, mas não teriam qualidade literária nenhuma. Mas quando aos 30 anos, talvez, eu começo intuitivamente a escrever um romance, foi-me inelutável a beirar-me dessa questão. Era para mim a grande questão. Por isso, se eu queria convocar alguém, e se a literatura me possibilita a auscultação de tudo quanto é impossível, de tudo quanto o cotidiano parece impossibilitar-nos,
ou nos torna pelo menos improvável. Se a literatura me proporcionava isso, eu queria tudo. Por isso eu queria com o primeiro texto, que para mim, e eu acho que a sensação de que quando escrevemos um livro é que aquele não é mais um livro, é eventualmente o último livro, o único livro que depois fará algum sentido. Eventualmente a aposta e a necessidade, a ansiedade que nós sentimos constantemente quando escrevemos um novo texto, às vezes um só poema, é que aquele poema absolutamente destrua tudo o resto e se imponha como uma coisa absoluta que nos conforte para sempre. E isso é do foro da utopia, obviamente, estamos sempre... Eu não sei se isto sou eu, se sou eu que me estou a portar mal. Eu acho que é o telemóvel de uma senhora lá de cima, Mas, não? E por isso, de facto, esse primeiro livro, o que eu esperava dele é que ele eventualmente fosse o único. Foi o que tu escreveste em 15 dias, foi este que tu escreveste com uma urgência? Exatamente, porque eu achava que o livro colocaria as questões de uma forma tão urgente e ao mesmo tempo tão cândida que a decência de Deus obrigá-lo-ia a responder. E temos de pressupor a decência de Deus. Claro. E nunca mais me livrei disto. Eu acho que todos os meus livros, ainda que possam não abordar diretamente a figura de Deus, todos os meus livros são meditações espirituais. E é isso que verdadeiramente me interessa na literatura. Interessa-me que a literatura seja a intensificação da experiência de estar vivo e não simplesmente o relato da experiência de estar vivo. Ou seja a literatura não existe para igualar o meu cotidiano, ela existe para engrandecer a minha vida, para engrandecer a experiência de eu viver. Porque se a literatura não criar essa ascensão, então é apenas uma narrativa destituída de aventura, percebes? Parece que não. Deixa eu ver se aquilo... E esse romance é muito isso, sabes? Tanto que embora todos os livros possam implicar-se comigo, nunca factualmente, eu não conto a história da minha vida. São autobiográficos. Não são autobiográficos nesse sentido, mas implicam-se comigo, implicam-se com as questões que eu quero colocar e por isso todos eles tentam buscar respostas que eu adorava que comparecessem. Esse livro é o meu livro mais vulnerável nesse sentido, porque eu não tinha defesas, não sabia exatamente o que estava a fazer, não queria ser romancista, eu queria ser um poeta e só. Claro. E por isso o livro era uma auscultação muito genuína. E claro, por ser assim, é o livro mais implicado com a pessoa que eu sou. Mas as pessoas normalmente nem sequer o percebem. Leem o livro, acham muito bonitinho a criancinha, mas é tão disparatado, porque aquela criança acaba por ser tão disparatada, que nunca poderiam pressupor que aquela criança possa coincidir com a criança que eu fui. Estou a falar do Benjamin, mas depois tenho de comprar para ler. Por exemplo, nem sequer deviam saber que o nome do miúdo é Benjamin. Porque desculpem, chama-se Flores. Não sei quantos é que ele diz o nome dele e é a mãe dele que lhe pergunta quem ele é. E é muito, para mim é muito comovente que durante todo o livro nós leiamos a história de uma criança. Walter, tem uma senhora que tem que atender uma chamada. Quem é que está? Não sei, mas pode ser importante. Não é preciso? E tudo faz parte é do muito forte do nessa altura, essa passagem do livro, porque é muito especial que leiamos a história endémica, é o miúdo que nos conta a história dele, que leiamos a história daquele miúdo de uma forma tão íntima e subitamente, quando a mãe dele lhe pergunta quem ele é, porque a mãe destitui-se e não sabe ela própria quem é, quando lhe pergunta quem é que nós percebemos, nós também não sabemos quem é esta criança, até agora não sabemos o nome dela. E o miúdo responde-lhe, sou Benjamin, mãe. E é isso. Incrível. Walter Hugo, mãe. Bom, vou passar aqui já para o Tolentino. Estou fartinho das brincadeiras com o meu nome. A malta dos meus amigos que me dizem mãezinha, vamos não sei o quê, mãezinha não sei quantos, e me pedem dinheiro. A única pessoa que se pode dizer ontem dei uma palmada no mãe, mãe é ele, é a única altura em que não é muito mal. A única mãe que pode levar pancada. Exatamente.
Eu devo também confessar que estou aqui sentado na bordinha e não vou fazer grandes movimentos, porque eu fui operado às costas há 5 dias. Ainda tenho os agravos todos nas costas. E não conto ao meu cirurgião, que disse assim: doutor, tenho que ir à Madeira, não sei, eu desculpe, eu tenho que ir à Madeira, vá dia 30, antes não pode viajar. Portanto, ninguém diz que eu estou aqui. Está tudo a correr bem, tenho tido imenso cuidado, mas não podia falhar esta sessão com estes 2 homens que eu tanto admiro e com este público maravilhoso nesta cidade maravilhosa. Vamos passar para o Tolentino e da entrada para o seminário. O Tolentino tem 11 anos, se não me engano. 11 anos. E a entrada do Tolentino para o seminário foi tranquila, mas não foi pacífica, no sentido em que os seus pais, os seus queridos pais, encararam com alguma resistência a sua entrada e, segundo consta, já estava a estudar teologia já muito avançado, quando finalmente disseram: está bem, ok, isto é capaz de ser a vocação do rapaz, é mesmo isto que ele tem que fazer. Mas viram com alguma prudência a sua entrada no seminário na altura. Foi difícil dizer: eu quero ir. É o mais novo, se não me engano, de uma série de irmãos. De Sim, mas essa prudência eu penso que é muito saudável, quer dizer, porque evidentemente era alguma coisa em que eles nunca tinham pensado. Um miúdo de 11 anos, eu olho para os meus sobrinhos e para filhos de amigos que têm 11 anos e percebo o choque que pode ser escutar a voz de um miúdo de 11 anos. Não é? E de maneira que eu acho que não se pode calar aquela voz, mas tem de ser bem acompanhada. E acho que eles fizeram isso, digamos, com firmeza e delicadeza, mas naquela altura também tive de lutar e isso também é importante, não é? Aprendermos a lutar por aquilo que queremos, mas sim, não fui empurrado pela família, mas depois acabaram por aceitou-se já com muita... Claro. E penso que a compreensão de que determinado caminho pode ser um caminho de realização, de felicidade para a pessoa, e eu acho que isso para a família, para quem gosta de nós, é a coisa mais importante. É a sua vida. Se fosse a do Walter, dizia: eu quero ir para padre com 11 anos, e os pais diziam: vai-te a suar, filho. Desculpa lá, não, os meus pais gostavam que eu fosse. Queriam muito. Pai, eu gostava. Achavam até que eu não ia servir para mais nada. Diziam-lhes: encosta-te aí, que assim vais achavam que era cama, mesa e roupa lavada logo a partir de 11 anos. Achavam que eu ficaria encostadinho e que as boas pessoas tomariam conta de mim. Um dos pormenores, não é pormenores, um dos fatos muito importantes na carreira do Tolentino é a questão, e das suas ideias, é a questão deste diálogo. O Tolentino sempre foi um profeta do diálogo, no sentido em que crentes, não crentes, e teve sempre as portas abertas. É muito inclusivo, como o nosso Papa Francisco, é muito inclusivo no sentido em que devem-se abrir as portas e devem-se chamar as pessoas, mesmo, já não como agora se diz os cristãos culturais, não é? Não esses que são cristãos e que muitas vezes já não praticam muito, já não vão muito à missa, não sentem que pertencem a uma igreja mais secularizada, mais a igreja como instituição, mas que se revêem nos ideais de amor, de esperança, de Cristo. E, concretamente, o Tolentino gosta muito de abrir, como costuma dizer, Jesus não falou para os crentes, Jesus falou, quem tiver ouvidos, não é? Cá estamos a falar da escuta outra vez e do sentido do ouvido, quem tiver ouvidos que ouça. Portanto, e tem esta grande apetência por estas franjas marginais, por estes Pasolinis, por estes Patti Smith. Falámos do Cântico dos Cânticos e há na sua poesia, a própria Patti Smith desmonta o Cântico dos Cânticos, não é? Interpreta. Teve sempre esta preocupação de fazer diálogo com aqueles que não, ou que não vão à igreja, ou que não seguem as regras normais, digamos, ortodoxas da Igreja Católica. É importante este contributo dos de fora? Eu, quando entrei no seminário, entrei aqui para o Funchal, aqui na rua do Jasmineiro. Era um tempo, 76, era um tempo, digamos, de grande agitação social. Nevoeiro. Os barcos, não são os barcos, não é nevoeiro, é os barcos a se despedirem. Isto é um som que o madeirense... Está aqui. Não, é um som que o madeirense conhece bem. E não ouve sem estremecer, porque eles partem e nós não. E às vezes não é fácil ouvir isso. Walter, já estamos a aprender.
Estamos a aprender coisas. Eu penso que tive muita sorte dos anos em que vivi, porque fui sempre encontrando pessoas que me estimularam muito e que me desafiaram um conhecimento maior. Para mim, a gente pensa, um miúdo que entra no seminário é o fim, quer dizer, fica quadrado, fazem uma lavagem cerebral, só lê determinados livros, fica uma pessoa... fica um kamikaze ideológico. Isso podia acontecer, quer dizer, mas eu acho que não aconteceu pela graça dos outros na minha vida e por aquilo que os outros sempre me foram dando. E, digamos, o seminário foi para mim a possibilidade, no fundo, de... Era uma casa que tinha 2 bibliotecas. Isso era logo um mundo mágico, quer dizer, imaginem uma criança viver numa casa, de repente, uma casa enorme, com 2 bibliotecas e com acesso a elas. E isso era uma espécie de museu? Era uma espécie de museu de história natural, porque o seminário do Funchal esteve no começo ligado houve um padre alemão que fez estudos importantes aqui na Madeira e havia lá tudo isso. De maneira, era um mundo, de certa forma, também um mundo encantado. E depois as pessoas que passaram, é verdade que se encontra tudo na vida, mas encontram-se pessoas que nos despertam, professores, formadores no seminário. Eu tive a sorte de encontrar algumas pessoas, sei que uma está aqui presente e teve imensa importância, porque eu lembro-me, por exemplo, de estar no seminário, ler o Expresso, ser iniciado no conhecimento do cinema, digamos, e isso foi uma âncora. Isso foi uma âncora. Eu lembro-me eu ia de fim de semana a casa e depois voltava à meio da tarde e ao fim da tarde havia aqui no teatro os ciclos de cinema do Lauro António, que para mim foram muito importantes. Ele é aquele senhor, mas de facto nós víamos o filme, tínhamos uma folhinha que falava do cineasta, depois havia conversas, e eu era um miúdo curioso no meio disto tudo, e depois, digamos, a geração de seminaristas estava no meu tempo, alguns muito, digamos, com uma vitalidade muito grande, personalidades, pronto, espantosas, de quem eu guardo as melhores recordações e de quem recebi muito, também pelo testemunho deles e pela vivacidade deles. De maneira, os anos da minha formação foram anos onde aprendi muito da humanidade, quer dizer, e eu não, digamos, talvez porque, também tenho que dizer isto, nós éramos muitos naquela altura no seminário. Eu lembro que no meu primeiro ano entramos 64, quer dizer, hoje penso nisso, é uma coisa impossível. Mas isso o que é que dava? Nós estávamos lá, assim, os padres não tinham tempo para nós, nós estávamos lá um bocadinho em autogestão. E isso, digamos, isso é mau e tem os seus riscos. Mas por ali houve um milagre qualquer, porque acabamos, no fundo, as coisas acabaram por nos chegar de forma muito inesperada, alimentamos de muitas coisas. E, de facto, para mim, a experiência cristã desde cedo nunca foi uma cápsula. E nunca senti que, por ser crente, isso me diferenciava dos outros. Mas dava-me, de certa forma, uma responsabilidade de ir ao encontro dos outros e de tentar criar uma história comum. E isso, digamos, eu sinto que acontece hoje na minha vida, nas minhas opções, mas olho para trás e sinto que começou por ser assim. Não houve assim uma grande transformação na minha vida, eu era uma coisa e tornei-me outra. Sempre foi assim, porque eu desde logo percebi por mim próprio que os outros sempre me enriqueceram. E enriqueceram o meu percurso de fé. Nunca senti a minha fé ameaçada, nunca senti... a minha fé... Eu estava a ouvir o Walter
e o seu imaginário religioso e as questões que ele transporta e que eu abraço e respeito, mas de facto ele é, dizer isto não se choca, eu sou um ateu ao pé dele, quer dizer, no sentido que eu nunca tive assim nenhum milagre, a minha fé é uma fé muito rasteira, é uma fé pronto, é uma fé muito mais despojada, de certa forma, mas compreendo perfeitamente e sei de que é que o Walter está a falar, sei isso, mas no meu caminho, digamos, talvez por nunca ter sido nada de espetacular, sempre me senti um com os outros, o sentir que a fé não é uma fronteira, mas é um lugar comum, para mim foi a coisa mais natural. E lembro-me, por exemplo, talvez de eu me sentir um sobrinho do Concílio Vaticano II, ou já não um filho, mas ou um neto, os primeiros netos. É interessante que eu nasci no dia em que foi publicado em que foi aprovado um dos principais documentos do Concílio Vaticano II. E pronto, quer dizer, eu fui ordenado padre de gravata, nunca na minha vida vesti batina. Eu não tenho nada contra as batinas, quer dizer, e tenho alunos meus, por exemplo, para quem isso é de uma imensa importância. E há tempos um deles fez anos e juntaram-se todos para lhe comprar uma batina XPTO e eu colaborei para lhe comprar aquilo, mas eu nunca na vida, digamos, mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de eu ter emergido num determinado tempo. Eu não posso dizer, é melhor andar desta forma do que de outra. Não é isso. Roupa é roupa, quer dizer, trapos são trapos. Quer dizer, o importante é aquilo que a pessoa vive, a originalidade de ser, a sua coerência, a consistência. É uma coisa que o Tolentino... A minha cultura, digamos, é um bocado esta. Costuma dizer um bocadinho, é uma frase muito engraçada, dizer que Deus que nos perdoa, e estamos a ver o ano da misericórdia, o João da misericórdia, que é muito importante, Deus nos perdoa tudo, e o Tolentino tem esta ideia... as nossas asneiras, sobretudo muitas coisas de omissão, que é muito importante, e alguma cretinice que a gente tenha feito, que eu chamo de dizer. Alguma cretinice ou outra que a gente tenha feito, mas o que Deus nunca poderia era não sermos originais, não sermos nós próprios. Não dar o nosso contributo de pessoas que nós somos, como Deus gosta de nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, mas com as nossas limitações, que Ele nos conhece, e isso é que Deus não poderia, a gente não passar disso. Por exemplo, quando o Walter dizia que queria ser santo, ele está no caminho da santidade e o que Deus lhe pede, mas para o Walter ser santo, ele não há de ser santo como nenhum dos santos do cânon. Ele há de ser de uma santidade que ele ainda vai descobrir e vai revelar ao mundo. E isso, digamos, é o que é pedido a todos. Claro. Aquilo que nos é pedido é que sejamos nós próprios, com a nossa história, o nosso romance biográfico, as nossas opções, o que vamos apanhando pelo caminho, o que nos deram e o que não nos deram, e que por vezes é tão importante como aquilo que nos foi dado. Isso, digamos, é a coisa mais importante. Eu penso muitas vezes, o que é que a Igreja espera de mim? Que eu seja um crente original. Não que eu seja repetido, igual àquele, mas igual àquele como? Nós nem conseguimos ser isso. E a verdade é que muitas vezes infernizamos a nossa vida por não sermos iguais àquele, e de certa forma foi uma oportunidade perdida. Exatamente. Eu queria falar um bocadinho de poesia, porque tenho a sorte de estar aqui com dois poetas e infelizmente tenho um bocadinho a sensação que a poesia é um género menor entre nós. Não vende muito nas livrarias, convenhamos. Mas só nesse aspecto, porque tirando, digamos, o sucesso comercial, talvez seja o nosso género maior, não é? Exatamente, mas que as pessoas não aderem muito, não vende muito, e, no entanto, são os dois grandes poetas. E, por exemplo, o Walter já passou por aquela fase em que estava na Faculdade de Letras e que ainda era poeta e não prosador, e dizia, e fazia as campanhas, abaixo os prosadores, são todos uns chatos, quem escreve prosa é sempre chato. Hoje não penso que são todos, mas quase todos. Olha,
E depois, porque é que contam histórias e que no romance, porque é que escrevem romance e contam histórias? As histórias estão todas na Bíblia. Aqui havia uma ligação. Sim, eu dizia Que estavas no caminho da santidade. Mas isso é verdade, as histórias estão todas lá, não é? Quem Portanto, gosta de quem não gosta de quem mata quem Está quem tudo dá- lá. É verdade isso. Quem Exatamente. propõe o nascimento de como alguém. nas tragédias quem- gregas, como na literatura Está grega, tudo não é? ali, Também vem está tudo aí. todas as tricas, todas as coisas. Todos tudo os ali. personagens. Sim, todas as peripécias, toda a aventura humana. No fundo, toda a vida humana, claro. Tem uma raiz ali, deitou Claro raiz que sim. ali, não é? Se nós o que podemos fazer é umas variações. Mas, Mais no entanto, crentes, menos foi crentes, no mais entanto, foi a espirituais, prosa menos que te lançou espirituais. também. E nesse aspecto estás agradecido à prosa Mas porque... o primeiro prémio que eu ganhei foi de poesia, tenho algum orgulho nisso. Mas na altura ninguém ligou nenhuma, mas foi. Que fique registado. Não, isso agora aproveita. Mas realmente eras mais conhecido como poeta, portanto, eras talvez mais conhecido como poeta, costuma-se dizer, mas és mais interessante como prosador. É uma das opiniões que se ouve hoje em dia. É uma das desgraças da minha vida. E tu és dos poucos, se calhar, que escreve poesia no iPhone, quer dizer, poucos poetas que eu Eu conheço. escrevo poesia em todo lado. O iPhone é uma ferramenta que permite a descrição. Não é tanto a benesse de se escrever na luz, mas é mais a descrição. Quando pegamos no telefone e digitamos um pequeno texto, as pessoas presumem que estamos a namorar com alguém e por isso ninguém nos incomoda. Quando pegamos num bloquinho e começamos a tomar nota com uma caneta muito bonitinha, toda a gente pergunta, estás a escrever? E a gente deixa de escrever. Porque não é possível manter a concentração se toda a gente vier perguntar ou vier tentar espreitar, porque ficam com aquela curiosidadezinha esquisita de perceber o que é que o escritor... Porque, no fundo, a escrita, no momento em que ela acontece, é uma intimidade e a gente parece que é apanhado a fazer xixi ou assim. E toda a gente quer espreitar a ver a pila que temos, não é? E por isso... Mas agora eu Por isso peço há para, aí para não passarem esta ideia. E o iPhone é ótimo. Mas tu revelaste isso e não devias ter revelado, se calhar, Walter, porque agora, a partir de agora, estás a namorar com Não, alguém, porque- ou estás a escrever um telemóvel, tu estás a escrever poemas. Não, mas as pessoas nunca vão ter como perceber qual é o momento do poema e qual é o momento de namorar, que eu também namoro muito, por isso há qualquer coisa ali que... Mas é essa, mas a mim dá-me essa apazigua-me, ou melhor, oferece-me isso, de facto, essa descrição, que é o poder estar, por exemplo, num concerto, ou às vezes estar no cinema, ou num bar, ou no café, e passar meia hora alienado, e de repente escrever ali, como já escrevi, inclusive, um capítulo inteiro de um romance, que me deu ali uma coisa, estava a terminar o Apocalipse dos Trabalhadores, fui ver um concerto do José James, que eu adoro e que eu queria muito, muito, muito ver, e depois cheguei lá, estava naquelas semanas todas a trabalhar intensivamente no romance, e por isso o romance estava todo na cabeça, não saía, não dava para me deslocar daquele contexto. E durante o concerto, enquanto a Isabela, minha grande amiga, curtiu bués, eu não vi nada. De repente, quando levantei os olhos e pensei assim, anotei isto e agora o concerto acabou. E não dei conta que estive 1h30, 1h40 absolutamente a escrever. Agora, não és multitask. Eu agradeço eternamente ao José James porque escrevi o último capítulo do romance ali e achei que resolvi o romance tão bem que eu queria que ele viesse tocar todos os dias às caxinas. Nunca esperei ser romancista, queria antes ser poeta, porque os poetas convivem com o insondável, ou seja, convivem com Deus. É uma coisa que tu também disseste uma vez, se calhar sem pensar. Hoje dava jeito de eu ter lembrado disto. Agradece-me. Porque a poesia é muito mais perto disso, a poesia é muito mais a aventura do indizível, é muito mais essa aspiração efetivamente ao impossível. A prosa, sobretudo se for uma porcaria de uma prosa, perde-se com uma historieta qualquer. E como as historietas, de facto, não são... todos nós gostamos que nos contem uma história qualquer, mas a literatura, de facto, não é da história que ela anda à procura. A literatura anda à procura do modo de dizer, do modo de contar a história. E, por isso, é essa emoção, como dizia o Tolentino, essa emoção que de repente, um enfoque pode criar, que me interessa. Não é saber se a donzela no fim casa. A donzela não existe. Interessa-me pouco que ela casa ou deixe de casar. Interessa-me até
pouco se ela no fim está feliz ou é infeliz. Interessa-me é o poder daquela expressão e a maneira como aquilo pode influir na minha própria felicidade. E por isso, se calhar eu preciso ler um livro em que a personagem acabe miserável para eu sair da miséria, para que eu possa de repente caminhar num outro sentido e perceber esta figura desgraçada ajudou-me a suprimir ou a redimir-me da minha própria desgraça. E por isso é isso que a literatura faz. Por isso, enquanto autor, não estou à procura de casar donzelas. Não é por aí. Estou mesmo à procura daquilo que é eminentemente a panagem da poesia. Ou seja, a poesia pode conter uma narrativa, obviamente, conta-nos alguma coisa, mas a poesia tem sempre a consciência de que ela está a subir a linguagem dos homens e não simplesmente a fazer uma manutenção de uma historieta qualquer. Isso não interessa nada. Neste livro do Tolentino, do Pai Nosso que Estais na Terra, às tantas conta aqui, que é uma frase do retrato de Mónica, da Sofia, onde diz que a poesia é-nos dada uma vez e que quando dizemos que não, ela afasta-se. Isto, portanto, para ser um bocadinho o oposto da santidade, que é a proposta de todos, isto falta este tempo a ti, que a santidade é a proposta de todos os dias e todos os dias, se não queremos, temos de dizer que Ele não tem hipóteses de não ser santo. Exato. Está tudo aberto, está tudo em aberto. Mas, no fundo, para si, no fundo, quando eu falo do Pai Nosso, também costumo dizer que é o pão nosso cada dia, para si, é poesia. Eu não consegui viver sem ela. É um alimento cotidiano. Mesmo quando não escrevo ou não estou a escrever, a poesia é, de facto, alguma coisa de que preciso, quer na leitura, no pensamento, no dizer os poemas sei de cor, na partilha, naquilo que busco, na forma de atenção, num certo ajuste, que é um cravo bem temperado. A poesia, de facto, está sempre presente. Eu gosto de pensar, há uma escritora mística do século XX, holandesa, Etty Hillesum. Ela ofereceu-se como voluntária para o campo de concentração, para trabalhar lá como enfermeira, e ela colocou-se naquela situação, não é de que livros eu vou levar para uma ilha deserta, é que livros eu vou levar para o interior de um campo de concentração. E ela escolheu 2 livros, escolheu a Bíblia e escolheu o livro de poemas do Rilke, do Rainer Maria Rilke. E eu sei que faria a mesma coisa, quer dizer, levava a Bíblia, mas levaria sempre um livro de poemas comigo. No fundo, levava sempre comigo a poesia. Gostava que o Flávio está aí, se não me engano, com um comando onde se pode passar umas imagens, se não me engano, da Islândia, não é? E para lançar um bocadinho o mote também desta viagem literária. Não é muito para tu explicares, Walter, mas são imagens que fazem lembrar alguma coisa, com certeza, mas para nos falar um bocadinho desta tua última obra, esta não é a última, porque já escreveste o livro com tanto tanto, a mais recente, que é esta Desumanização, portanto, que é um livro que tu situas exatamente na Islândia, que é um drama familiar e de vida, que se vive numa aldeia recôndita nos fiordes do oeste da Islândia. Estamos numa ilha, a falar de outra ilha, Atlântica também, e que é uma viagem que já te obrigou a ir lá várias vezes, um país que eu também tive a sorte de conhecer e que te marcou profundamente. Fala-nos um bocadinho, lança um bocadinho a ideia para que estas pessoas saiam todas aqui com a ideia, se ainda não leram, as 3 que ainda não leram, saiam todas com a ideia de epá, que giro, tenho que arranjar aquele livro, tenho que... Para os que ainda não sabem ler, começa com os desenhos, pronto, começa com bonequinhos, também tem figuras. Para não cansar. A Islândia, olha lá está, se quiseres, embora seja um livro que procura buscar uma crença na pura natureza, uma espécie de espiritualidade da natureza, é talvez o meu livro mais espiritual, aquele que condensa de uma forma mais, se quiseres, e com alguma pretensão mais poderosa, pelo menos que a mim me abala mais, essa necessidade de um apaziguamento espiritual com a existência. E por isso o que eu faço é... A Islândia chama-me muito pelo vazio.
a disciplina da solidão é algo que me instiga. E os islandeses, aprendi sobre eles uma coisa, têm isto: os islandeses nunca estão sós, porque eles acabam por dotar os elementos de personalidade, e por isso o vento ou as águas, às vezes até o próprio ruído estranho que a Terra faz, porque a ilha é incrivelmente sísmica, não é? Sim. Tudo é uma entidade, tudo é o anúncio, tudo é o gesto de uma qualquer entidade. E por isso o islandês nunca pressupõe a solidão. Ele tem sempre a percepção da companhia. E foi a primeira, quando eu viajei para a Islândia à procura do meu romance, eu guardei a Islândia como uma espécie de coisa imaginária durante muitos anos, e um dia pude viajar para lá, e eu viajei exatamente quando podia começar a trabalhar num romance sobre o passado ali. E eu estive 10 dias em pura estupidez turística, sabes, que é tão embasbacante que a tua primeira reação a uma coisa daquelas não produz nada, senão apenas o deslumbre. Por isso cria um mutismo imediato, a gente não sabe dizer, não sabe explicar aquilo. E ao fim de 10 dias, a primeira ideia que eu anotei foi a percepção de que num espaço absolutamente vazio, onde só estava eu, ao invés de ver, eu estava a ser visto. Foi a primeira sensação, mais do que não incómoda, mas de uma profunda perplexidade, por sentir que eventualmente a Islândia me tinha detectado, e por isso eu era o ex-cego naquela paisagem. Eu era claramente o forasteiro e estava vigiado pela própria inteligência daquele lugar. E a sensação de estarmos no lugar mais vazio do mundo, e ao invés de simplesmente sermos vistos, estarmos expostos, porque somos nós que estamos expostos, é uma sensação muito, muito profunda. É uma coisa que me alterou e me fez, a partir daí, viajar para a Islândia desconfiado. E parei de rir de todas as bizarrias. Os islandeses acreditam em coisas estranhíssimas. Eu estive com uma senhora que toca órgão numa igreja e que me contou, uma senhora mais velha do que eu, podia ser minha mãe, e que me contou que um dia foi convidada pelo povo escondido para entrar numa pedra e tomar um chá. E eu não ri, embora achasse que em outro tempo da minha vida me riria de tal coisa. Claro. Não ri, e aprendi que há qualquer coisa que a Islândia tem, ou que o modo de vida dos islandeses proporciona, que entre as ilusões ou a loucura ou a fé, e eles são também muito religiosos, há qualquer coisa ali que escapa ao resto do mundo. Eu acho que eles não são a humanidade convencional, mas ao mesmo tempo acho que eventualmente são a humanidade potenciada a uma grandeza que nós ainda não conseguimos ter, porque o respeito, a beleza social, se quiseres, daquela gente, quem nos dera a nós termos metade do que eles têm. Ao mesmo tempo, a desumanização, só este título, parte de uma premissa forte, que é, se levarmos as qualidades das pessoas, nós temos que nos desumanizar um bocadinho para aceitar os outros e para conviver. Se quiseres, é a parte em que eu preciso de me responder, não é? Essa percepção que eu tenho de que eu já fui uma pessoa muito mais bonita do que sou hoje. E o ganharmos idade, o persistirmos, a resistência de que somos, para que somos solicitados, vai-nos destituindo dessa candura. E por isso, paulatinamente, somos mais grotescos. E no fundo, aquilo que eu dizia há pouco, depois de todas as mágoas, ou acumulando as mágoas, eu ainda quero ser uma boa pessoa, ainda quero corresponder a algo que ficou em mim desde miúdo, mas sei que sou, às vezes digo isto, eu sei que sou sobretudo a memória de uma boa pessoa, e isso
é a bondade possível hoje, percebes? Para mim, aos 44 anos, consciente do mundo como estou, é eventualmente o que eu consigo ser. E a desumanização, porque a Islândia foi medieval até ao século XIX. Não, a história da Islândia é completamente distinta da do resto da Europa. Eles foram rigorosamente medievais até ao século XIX. E conseguem a independência em 1944. E até 44 eram miseráveis, praticamente miseráveis. E durante o século XIX eram dos povos mais explorados e paupérrimos do planeta. E conseguiram, de 44 para cá, transformarem-se numa das nações com maior índice de desenvolvimento e com melhor nível de vida da Europa. E é muito admirável que uns tipos que em 100 anos conseguiram salvar-se, ir da Idade Média até ao século mais 21 de todos, percebes? É muito admirável que eles tenham conseguido fazer isso num curto espaço de tempo, apenas com a conquista da sua própria autonomia, com a conquista da sua liberdade. E não só isso, que é outra coisa que tu admiras muito neles e que hoje em dia para nós é também, de certo modo, um exemplo, é esta crise de que eles souberam, como eles souberam sair tão bem desta crise, não é? Quando houve este problema com os bancos, demitiram-se, prenderam os responsáveis, mandaram embora a Troika, fizeram as próprias... A decência. A Islândia... E daí a 2 dias, daí a 2 anos já estavam a ganhar. Eu vou dar um exemplo. Em alguns lugares da Islândia as portas não têm fechaduras. Em algumas pousadas, pensões onde eu costumo ficar a pernoitar, eu posso chegar às 3 da manhã, a porta está aberta, os quartos vagos têm as portas abertas para trás, eu durmo e no dia seguinte vou conversar com a pessoa e digo-lhe, olha, dormi naquele quarto, quanto aqui custa? O pagamento, acho incrível. E tem o bar, e a gente vai ao bar e consome as coisas, tem um papelinho e dizemos, olha, quarto 102, o Walter bebeu eu não duas bebo águas, whiskies, mas eu vou dizer um whisky que é mais charmoso. Mas isso é muito impressionante e nós precisamos de aprender isso, sabes? Assim, eu costumo dizer isto, eu chego à Islândia e sinto-me elogiado enquanto pessoa, porque aquilo que eles esperam de mim como gente é muito bonito. Por isso eles nunca presumiriam que eu entraria como um inimigo. E por isso estão vulneráveis perante os nossos olhos cada vez mais grotescos, estão vulneráveis, mas na verdade é a normalidade deles. E por isso, quando eu pergunto a uma miúda nos fiordes, numa terrinha de 40 ou 50 pessoas, o que é que acontece no inverno quando tudo gela e eles não podem sair dali? Se alguém roubar alguém, o que é que acontece? Como é que a polícia chega ali? Ela não entendia a pergunta. Roubar, mas como assim roubar? É assim, sim, tens uma coisa, eu não tenho, se calhar perguntaste em português, não. Não, perguntaste em inglês, e elas falam muito bem inglês. Sim. E a miúda, pura e simplesmente, nunca tinha ouvido falar no conceito ali, não sei, achava que... A polícia não tem armas, eu disse assim, olha, os filmes americanos, estás a ver, eles roubam tudo uns aos outros. E não havia filmes americanos se não houvessem ladrões. E ela, genuinamente, uma miúda, estou a falar de uma miúda com os seus 22, 23, está lá, uma cachopa feita, engrandecida. E bonita, ainda por cima. E elas são todas muito bonitas lá, que também é uma desgraça para nós. Mas, e a miúda, genuinamente, achava que o que acontece nos filmes americanos era uma trama, uma fantasia, como o Peter Pan. É uma fantasia. Só que em vez de inventar uma coisa que propende para ser engraçada e bonita e não sei o quê, inventam uma coisa como uma espécie de filme de maleitas, assim, que arranjam uns males uns para os outros. E a miúda vive neste mundo, numa terra chamada Sudureiri. Se forem a Sudureiri, que é muito bonito, vão ao N1, que é o único sítio onde se pode comer em Sudureiri. Tem uns hambúrgueres, não tem mais nada. Como um hambúrguer e perguntem à rapariga o que é que acontece se alguém rouba alguma coisa. E ela não sabe o que é. E ela vai dizer assim, teve aqui um careca português que uma vez me disse isso, mas eu acho que ele era esquisito. Para ela é um conceito peregrino. Nós vamos já partir para as perguntas do público. Isto passa num instante, é incrível, mas é verdade, é assim mesmo. Mas eu não podia falarmos da desumanização. E eu sei que este não é o último livro do Tolentino, mas não posso ir embora sem publicamente dizer que este livro que eu tenho na mão, que se chama Nenhum Caminho Será Longo, este título é tirado de um
um provérbio japonês, se não me engano, que diz: nenhum caminho será longo se for feito ao lado de um amigo, que é um verdadeiro ensaio sobre a teologia da amizade. É um romance, é um livro extraordinário sobre a amizade e que, para mim, foi uma revelação profunda perceber como alguém consegue escrever isto e que se vê e que se sente que pensou muito sobre este assunto e, mais do que pensar muito, viveu muitas amizades e vive amizades fortes, porque só alguém com esta experiência é que consegue escrever a maravilha que está aqui. Onde ele revela não só muito sobre a amizade, a diferença da amizade para o amor, porque é que são coisas diferentes, e tem aqueles conceitos extraordinários, que é verdade, um amigo pode não ver durante não sei quantos anos, e depois quando a gente reencontra, pegamos na conversa, parece que foi ontem que nos deixámos de ver, e o amigo que perdoa do outro ou não perdoa, e todos estes conceitos que nós estamos a ler isto e estamos a perceber, que engraçado. Quem já teve amigos de verdade, amigos do peito, amigos verdadeiros, lê isto e está aqui todo, identifica-se e diz, já sei, por isso é que eu sinto isto, por isso é que eu sinto isto. É extraordinário. E para mim foi uma grande revelação. E tem uma página muito bonita, além de ter coisas que à primeira vista poderiam ser polémicas no estilo elogio da imperfeição, que eu aposto que há muita gente que choca com isto, elogio da imperfeição, o que é que ele quer dizer com isto? E é padre, não devia. Mas devia, e diz de uma maneira maravilhosa, a história de Deus gostar de nós, exatamente como nós somos, e há esta coisa que nós ganhamos culpa por não sermos como os santos e como os ídolos, e temos aquela, e como a imitação de Cristo, e ter aquela coisa, nunca vou ser perfeito assim, e entramos em depressão e ficamos tristes, a nossa fé ressente-se, e no fundo a nossa vida toda ressente-se dessa falha. E ele consegue dar a volta a isso maravilhosamente bem. E explica porque é que ainda bem que somos... Deus gosta dessa imperfeição, Deus gosta de que nós sejamos assim. E Ele está sempre a empurrar-nos e a querer que nós sejamos melhores, obviamente. Não devemos nunca desistir. E tem esta página maravilhosa que diz, é uma das 251, eu vou só ler esta, que diz, contudo, no espaço... É sobre a alegria. Somos chamados a viver na alegria. Contudo, no espaço teológico e eclesial, a alegria tornou-se um motivo tratado com alguma parcimónia. Falamos pouco do Evangelho da Alegria. Engraçado, isso foi antes do Papa ter feito o texto. Evangelho Gáudio. Falamos pouco do Evangelho da Alegria e, entre tudo aquilo que assumimos como dever, como tarefa, raramente ele está. O dever da alegria, estarmos cotidianamente hipotecados à alegria, enviados em nome da alegria, não nos é tantas vezes recordado quanto devia. As nossas liturgias, pregações, catequeses e pastorais abordam a alegria quase com pudor. E das passagens bíblicas que imediatamente lembramos, porventura não são as que referem à alegria, as que mais ocorrem ao nosso espírito. Isto para dizer que nas tradições e práticas espirituais a alegria tornou-se um tópico mais ou menos marginal, uma espécie de subtema, por vezes até uma espécie de interdito. Nietzsche dizia que o cristianismo seria mais credível se os cristãos parecessem alegres. É verdade, um triste santo é um santo triste, não é? É verdade, E este livro realmente tem esta teologia da amizade neste sentido e que tem estas páginas, por exemplo, sobre o déficit de alegria que há nas nossas igrejas. A mim, como teólogo, interessa-me muito colaborar na reconstrução de um léxico humano. No fundo, revisitar as dimensões fundamentais da vida. Interessa-me muito uma mística de olhos abertos. Eti Hillesum, que eu já citei, ela dizia que há duas maneiras de rezar. Ou pomos as mãos nos olhos, inclinamos a cabeça para baixo para olharmos para dentro de nós, ou abrimos os olhos para a realidade. E isso também é um ato de oração. E, no fundo, eu sinto mais perto desta segunda forma de rezar, que é abrir os olhos para a nossa realidade, para a nossa humanidade, e perceber como o discurso sobre Deus e o discurso sobre o sentido da vida, no fundo, só se tornam coerentes se eles nos ajudarem a viver bem. Há uma dimensão sapiencial do saber viver, do viver com sabedoria, que nós precisamos recuperar. E por isso, dentre os tópicos que me interessam, sem dúvida, a amizade é um lugar que me interessa muito. Porque é uma experiência absolutamente transversal, é uma experiência universal, é uma experiência que nos faz a todos, mulheres e homens. Nós não seríamos o que somos sem os nossos amigos. Os nossos amigos são uma espécie de capital de esperança, de humanidade, de divino que está na nossa vida. E muitas vezes pensamos pouco nisso.
e nomeámo-lo pouco na nossa vida. E eu acredito que a vida em sociedade e a qualidade do nosso viver comum seria muito diferente se nós valorizássemos de uma forma diferente a amizade. E por isso esse livro é uma espécie de manifesto, mostrando, contando histórias de amizade. Por exemplo, o primeiro livro escrito em chinês por um ocidental foi escrito por um jesuíta que se chama Matteo Ricci, um italiano que passou por Lisboa e embarcou para os Orientes. E ele escreveu este livro porque o imperador lhe pediu que ele, ocidental, um homem sábio, um cientista, mas o imperador só estava interessado nisto, que ele lhe explicasse o que é que os homens do outro lado do mundo pensavam sobre a amizade. E ele então escreveu o Tratado da Amizade, de Matteo Ricci, um texto do século XVI, a explicar os vários conceitos que desde a Antiguidade Clássica, à Bíblia, aos filósofos medievais, se tinha dito sobre a amizade. E a amizade, de facto, é uma arte que para nós é intuitiva, é prática, está na ponta dos dedos, mas é importante que esteja também na nossa cabeça, que saibamos alguma coisa da ciência da amizade, porque também é uma ciência, também é uma forma de conhecimento. E se é verdade que a amizade é um milagre em cada um de nós, quer dizer, nós começamos a ser amigos sem saber. Nós não dizemos, a partir deste momento vamos ser amigos. Quando nós percebemos que somos amigos, já éramos, já vínhamos sendo, e isso mostra o modo especial como a amizade entra na vida de cada um de nós, mas depois a grande alavanca de vida que a amizade representa. Sem dúvida que se penso nas grandes representações de Deus, do divino, na vida de cada um de nós, eu penso no sorriso dos nossos amigos. É de facto o grande retrato, a grande presença dele nas nossas vidas. Eu vou passar agora já, porque acho que já é tempo ali para as perguntas. Para isso preciso do microfone que tem o Walter. Se o meu surgiu um perguntar, eu não me levantei nem andei pela casa toda. Se cair aqui, amanhã estou internado e só saio daqui a um mês. Mas queria que alguém me dissesse, estava a fazer uma pergunta, e vou pedir para que sejam mais sucintos possíveis nas perguntas, para mais pessoas poderem terem alguma questão para fazer aos nossos convidados, sem grandes declarações de voto, está bem? Isso é amanhã. Boa tarde. Muito simples. Os livros nunca mudam de opinião. Ou seja, nunca abandonam as suas sombras. E a minha questão era esta. Islândia, Nova Iorque, Japão, México. Como é que liga isto tudo? É lá. Eu que acabo por viajar muito por gosto e por trabalho, tenho uma coisa terrível, que é andar com uma mala. Por um lado, sou incapaz de sair de casa sem levar um livro. E por outro lado, sou incapaz de voltar para casa sem trazer 10 livros. O que é uma pequena tragédia que existe na minha vida. E que as costas, não só as do nosso apresentador, mas as minhas. Mas, ao mesmo tempo, os livros documentam a nossa peregrinação, o caminho que fazemos. E para mim é muito importante o que recebo dos lugares. A literatura alimenta-se muito do tempo. A nossa memória, o futuro, o presente. Podemos dizer que a literatura é uma máquina do tempo, mas o espaço também é muito importante. E o tempo vivido em Nova Iorque é completamente diferente do tempo vivido aqui.
E isso faz-nos transportar o espaço para dentro da própria literatura. E depois há lugares perfeitamente literários. Eu acho que nós ainda não descobrimos o Funchal como cidade literária, que é. O Funchal é uma cidade inventada, é uma cidade suspensa. Basta ir ali ao cais e olharmos para este anfiteatro e parece que a cidade está no ar. E é uma cidade escrita, uma cidade sonhada, uma cidade de que tantos escritores falaram, mesmo por meias palavras. E isso faz com que este lugar também ganhe uma densidade que só a literatura pode dar. Mas não sei a experiência do Walter. Eu talvez dissesse também isto, que a deslocação nunca nos retira a consciência de que nós somos uma universalidade, ou seja, talvez a viagem constante, e eu também vivo um pouco isto, às vezes até a viagem em demasia, porque sinto em algumas alturas uma necessidade incrível de voltar a casa e às vezes só meses depois é que posso finalmente chegar a casa, mas a nossa deslocação é sempre a deslocação de um conceito universal. Nós, se calhar, o que acontece é que eu vou à Islândia ver o que é que ser gente intui ali. Mas ser gente é uma coisa que acontece em todo lado. E por isso, aquilo que eu vou intuir na Islândia interessa-me porque deve valer em todo o lugar. Agora, talvez eu só consiga intuir isso pela experiência daquele lugar, como eventualmente estar em Nova Iorque e pressentir a humanidade naquele ritmo, naquela aceleração e naquela especificidade. E por isso, mas, no fundo, a deslocação nunca nos destitui desta possibilidade ou desta, se quiser, ansiedade em valermos universalmente, em sermos uma espécie de revelação, se a literatura é uma revelação, em sermos uma revelação que valha para todos. E por isso é que podemos frequentar um livro passado no Funchal ou na Islândia ou em Nova Iorque e aproveitar isso, sejamos quem formos e estejamos onde estivermos. E por isso é que, por exemplo, o Saramago se tornou grandioso escrevendo as suas histórias a partir das suas aldeias, e isso não impede que um alemão ou que um nova-iorquino possa fruir dessa sua experiência. É uma coisa muito curiosa que dizia o Tolstói, não é? Que queres ser universal, pinta a tua aldeia. Quer dizer, é um bocado essa ideia que a pessoa, ao falar da sua ruralidade, da sua realidade, acaba por atingir o mundo inteiro e chegar ao mundo inteiro. Temos aqui outra pergunta para o Dr. José Tolentino Mendonça. Eu gostava de perguntar se já pensou em escrever para crianças. Penso muitas vezes. Acho que as crianças são nossos mestres e elas trazem-nos muitas histórias, muitas sugestões de histórias, e sei que um dia isso vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas está sempre latente. ter aqui mais... mas já agora, Walter, tu escreves para crianças e tens uma série de livros para crianças. Tenho alguns aí ao pé de mim. Sim, eu vou a muitas escolas e já fui mais. Quando ninguém me conhecia, os professores iam-me detectando e pediam-me para seduzir os miúdos para a importância da escrita, e eu adorava e gosto muito de falar com os miúdos. E era uma vergonha quando os miúdos perguntavam: mas então vem à escola e conte-lhe uma história, leia-nos uma história sua. E os meus livros, toda a gente fica de cabeça arrancada à terceira página, por isso não posso ler nada. E eu dizia mesmo: eu não posso ler nada que escrevi, porque tudo o que eu escrevi é horrível para vocês, vai-vos traumatizar para a vida toda. E isso foi tão rotineiro. Eu posso-te dizer que terei ido a 500 escolas, e não é tirado à sorte. Eu terei ido a 500 escolas até de facto pensar assim: eu hoje não saio de casa enquanto eu não tiver pelo menos um parágrafo que seja adequado a uma criancinha. E nesse dia desbloqueei ali qualquer coisa e consegui conter as minhas pulsões tremendistas.
e escrevi uma historinha, que é muito palerma, que é uma porcaria de uma história, inclusive, mas na altura foi tão importante para mim que eu, inclusive, publiquei isso, imagina. E já tinha idade para ter juízo, já tinha romances e tudo. Mas eu nunca mais não republiquei, por isso está esgotado. Sim. Que é o mínimo que eu posso fazer, é não voltar a sugerir às pessoas que comprem e que leiam aquilo. Boa tarde. Eu queria saudar os dois convidados e depois também só relatar uma coisa que me aconteceu enquanto tomava notas daquilo que o Walter dizia. Portanto, a certa altura ele dizia: quando viajei à procura do meu romance. Eu achei a expressão muito engraçada e estava a apontar, mas escrevi mal. Escrevi: quando viajei à procura do meu corão. E parei porque pensei: oh bolas, enganei-me. E isto para dizer o quê? Que eu acho que somos todos tão certinhos e tão boas pessoas e não damos conta de que os lapsos são fantásticos. Obrigada. É lá. É verdade. Temos aqui uma pergunta também. Quer algum comentário ou foi tremendista e esmagou-vos? Não, por exemplo, na poesia, há um grande autor italiano de livros para crianças, um dos que eu prefiro, que eu mais leio, que é o Rodari. Ele tem Histórias ao Telefone, por exemplo, é o título de um dos seus livros, Histórias ao Telefone, ou Histórias para uma Máquina de Escrever. E o Rodari diz isto, ele diz em italiano: sbagliando si inventa. Enganando-nos ou errando-nos, inventamos. Eu, durante anos, tive este cartaz, enquanto estava a fazer a minha tese de doutoramento, tive este cartaz colado à frente dos meus olhos. E muitas vezes salvam-me os dias de trabalho. E eu acho que quem escreve sabe muito bem isso, que é como quem pinta, ou quem representa, ou como quem cozinha, ou como quem vive. Às vezes um engano é um dom, porque nos abre uma possibilidade que nós não estávamos a ver. Às vezes um lapso torna a frase muito mais interessante. Às vezes um erro ortográfico abre-nos para uma outra coisa. De maneira que, quando escrevemos, ou quando vivemos, ou quando respiramos, não é usar apenas o que nós temos na cabeça e queremos concretizar. Aquele é um momento de abertura. As coisas vão-nos chegar pelo consciente e pelo inconsciente, por aquilo que a gente tinha planeado e pelos acidentes. E é, no fundo, a capacidade de acolher tudo que vai resultar numa obra. Quer dizer, eu acredito na inspiração. A inspiração não é ninguém virá fazer o trabalho ou escrever o poema por mim. Mas eu sei que vou começar a trabalhar, e às vezes horas e horas, para escrever um pequeno poema, mas há ali tanta coisa que aconteceu sem que eu saiba como. Que me foi dado, no fundo. Me foi dado por estar ali, por me abrir, por não desistir, e eu acho que a literatura nos ensina muito isso, esbalhando se inventa. E eu se calhar gostava de juntar também uma coisa, e que vai ao encontro do que aquele senhor disse, que os livros acabam por dizer sempre a mesma coisa, dizem uma coisa e ficam de algum modo parados naquela expressão. Porque não é exatamente assim, é que para além de nós encontrarmos muita coisa por uma imprecisa procura, o livro nunca é esgotado pelo seu próprio autor. Ou seja, o autor, de facto, não esgota a sua própria obra, porque nós nunca não temos efetivamente a capacidade de apreender a totalidade daquilo que fizemos. Há muito que nos escapa e há muito que nós potenciamos, mas que eventualmente, muitas das vezes até com o encontro dos leitores, que nós de repente percebemos que a nossa expressão diz algo que às vezes é muito mais rico do que nós fomos capazes de perceber ao princípio. O Humberto Eco, por exemplo, diz que os textos ou os livros são uma máquina preguiçosa, sim, que precisam do leitor para os ativar. Quer dizer, a literatura é uma questão dos autores. 50% é. Mas aquilo que a literatura pode despertar, as interpretações que ela sugere, isso tudo é um mundo secreto, um mundo inaudito, um mundo
Por isso é que a gente diz que a literatura transforma o mundo. Não são aquelas palavras em si, mas é o potencial que elas ativaram nos leitores que fizeram daquele livro um bólide para chegar aos céus. Muito boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer, portanto, os momentos aprazíveis, sem dúvida, que vocês dois nos proporcionaram. Mas eu vou ser, portanto, breve e direta. E aquilo que eu vou comentar aqui, no fundo, é uma reflexão. E eu gostaria, né, todos os dias, de facto, que eu posso contactar com os escritores, uma reflexão conjunta relativamente a isto. Portanto, um primeiro ponto seria, eu, enquanto leitora, enquanto leio, portanto, é uma coisa que eu adoro fazer, se não a coisa que eu mais adoro fazer, é que me proporciona, de facto, uma viagem para o exterior, mas muito dentro de mim mesma. Isto enquanto leitora. Enquanto escritores, eu gostaria de saber a vossa opinião. Falou-se aí muito e portanto, foram intercruzadas algumas ideias na religião, na literatura, mas eu gostaria de saber também até que ponto, isto no bom sentido, com certeza, não funciona também como uma blindagem perante a consciência que nós temos da nossa finitude, porque nós somos finitos, relativamente a muitas coisas, é sempre muito mais do que nós desconhecemos, daquilo que nós conhecemos, e todos os dias somos confrontados, portanto, com no fundo, esta tragédia, entre aspas, ou condição humana, que não tem que ser de todo má. Gostaria, portanto, de saber a vossa opinião, e, enquanto escritores, e de acordo com a vossa experiência, sem dúvida, bastante diferente e, ao mesmo tempo, muito semelhante. Muito obrigada. Para mim, por exemplo, cada poema é uma viagem. Muitas vezes até de forma literal, porque anda comigo na cabeça, anda comigo na língua, anda ou debaixo da língua, como nós dizemos, anda em cadernos espalhados por todo o lado, em folhas no meu portátil, folhas de luz no meu portátil. E de facto é essa viagem na qual eu também viajo, quer dizer, a procura na literatura, como na vida, quer dizer, é sempre isto que o Walter dizia, imprecisa procura, não é? Nós não podemos ter a pretensão de saber exatamente ao ponto onde vamos chegar. O que importa é fazer a viagem. Aquele poema do Cavafis, Ítaca, que diz, quando fores a Ítaca, ora por uma viagem longa. E, de facto, o que é importante é a viagem. Quando chegamos a Ítaca, Ítaca não tem nada para nos dar. Deu-nos a grande viagem. E, no fundo, a literatura também é isso. O que é que os livros nos dão? Dão-nos o processo de conhecimento, de crescimento, de aventura que nós próprios provamos enquanto os vivemos. Depois fechamos o livro. Se calhar vão passar anos e anos que não vamos voltar àquele livro. Mas eles deram-nos uma viagem. Um poema também... Já escrevi poemas há 20 anos. Se calhar nunca mais voltei a eles. Mas eles deram-me uma viagem. E acredito, em relação aos romances, no meu caso também a ensaística, também é uma viagem. Pensar um tema, entusiasmar-se, programar, juntar material, que é sempre um momento fantástico. É como alguém que começa a construir uma casa, começa a construir uma obra. A obra literária tem, digamos, os instrumentos e os tempos de quem começa a cozinhar, por exemplo, quem começa a fazer um prato, ou de quem começa a construir uma casa, ou a limpar uma casa. Essa organização do trabalho e depois... É o que vai acontecendo, é a vida, é esse tempo aberto. Bem, eu se calhar diria assim que, de algum modo, a literatura ela não quer ser um lado ordinário dos nossos dias. Ela quer fazer uma participação do extraordinário e, por isso, estamos sempre, quando pegamos num livro, estamos sempre convidados a uma deslocação. Saímos sempre do nosso... o cotidiano mais ou menos habitual e tendencialmente comezinho, e estamos convidados, no fundo, a experimentar algo que se pode aproximar da magia, não é?
E por isso, o que eu acho, assim, o que eu posso ter entendido na sua questão, eu acho que é isto, que tem que ver com isto. O lermos algo que está eventualmente fora de nós, mas que nos convida a sair de dentro das nossas balizas, que nos convida a uma espécie de desconforto, inclusive, porque nós vamos sentir que estamos impedidos de continuar a ser rigorosamente quem éramos até então, e por isso estamos impelidos a abrir os olhos perante qualquer realidade, e a maior parte das vezes, por mais distante que aquela narrativa eventualmente esteja da nossa própria experiência, o grande livro acaba por criar a impressão da implicação, ou seja, acaba por nos explicar qual é a implicação que nós temos com aquele pensamento, com aquela meditação. Por isso a mim interessam-me os romances neste aspecto. Quando há bocado vos dizia que não me interessava Casar Donzelas, é muito isto, é porque me interessam os livros, ainda que de ficção, interessam-me os livros como processos de meditação, amadurecimento, pensamentos amadurecidos, longos, prolongados acerca de um determinado assunto. E por isso, por mais que na história se possa falar da donzela casadora e eu não seja uma donzela casadora, o processo e o que está em causa na maneira como eu consigo, ou na maneira como o livro se comporta, é que eu me compadeça e que eu me meça de alguma forma com aquela história. Por isso há sempre uma deslocação necessária, porque o livro rigorosamente não sou eu, mas há uma expectativa de identificação, porque o livro solicita que eu pense sobre o assunto e que de alguma forma, se calhar, no fim até tenha a possibilidade de decidir o que é que eu acho sobre aquilo, ou o que é que eu posso fazer a seguir com a minha vida se me deparar com aquilo. Há uma frase da Maria Gabriela Lansol que eu acho muito sugestiva, que é: compreender um texto é como compreender um cão. E se pensarmos nisto, é espantoso, quer dizer, como é que compreendemos um cão? Não compreendemos resumindo, não compreendemos estudando, mas permanecendo disponíveis para aceitar que ele é um mistério, que ele é um enigma, que o que lhe passa pela cabeça nós só sabemos uma parte. E aceitar isso. Essa ideia de incompletude, inclusive. Que o livro não se explica a nós enquanto autores, nunca se vai explicar por inteiro a um leitor também. Exatamente. E essa experiência de convívio com a incompletude do próprio sentido, porque só vemos em parte e só em parte somos conhecidos. Aceitar isso, eu acho que é um grande benefício, um grande dom que a literatura nos oferece. Há uma leitura bíblica, que é a Transfiguração, onde o São Pedro depois diz a Jesus Cristo: é tão bom estar aqui, vamos fazer aqui umas tendas. Eu acho que, às vezes, hoje é o que me apetece um bocadinho dizer: é bom estar aqui, o Tolentino Paz de Jesus, ele pode fazer de Moisés, eu posso ser o Elias. Isso não é original. Não estamos a ser originais. É um bocado herético. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Mas é um facto que acontece, e agora também é assim. E, infelizmente, por causa da hora, vamos ter mesmo que acabar, mas foi bom estar aqui. E a 11ª vez, eu estive aqui em todas, nesta viagem, e sinto uma coisa um bocadinho diferente hoje. Sinto que nós saímos daqui pessoas melhores. Não sei se foi por estar o Tolentino com o Walter, ou o Walter com o Tolentino. Eu acho que foi talvez a espiritualidade do Walter, e talvez, pronto, mas eu acho que foi dos dois. Saímos daqui com vontade de ler, que é muito importante, e isso é no fundo o que nos traz aqui, vontade de ler mais, de ler melhor, de ler coisas boas, e saímos pessoas melhores, porque ouvimos umas coisas que nos vão marcar e que a gente só vai digerir daqui a 6 meses, mas pronto.
acabar de digerir daqui a 6 meses. Mas quero agradecer a todos, pessoalmente, o fato de terem vindo. Quero dizer que não se esqueçam de ir não se esqueçam de ir aqui. Portanto, já estou aqui a anunciar esta próxima viagem literária, que a 11ª paragem vai ser aqui em Ponta Delgada, também com o Walter, desta vez com o Sérgio Godinho. Vai ser também uma sessão. Desculpem eu ter aparecido aqui, era o Miguel Esteves Cardoso que devia estar. Eu adoraria ter ouvido o Miguel Esteves Cardoso também, mas eu andava há um tempo a caçar o Tolentino e de repente a vida trouxe-me esta oportunidade. Mas olha, aquele senhor está mesmo a fazer muita questão de dizer uma coisa. Eu fiquei impressionado com o Walter a dizer que desejava ser santo. E depois, porque isso é um sentimento que quase toda a gente tem, não é? Pelo menos as pessoas normais, digamos. E logo a seguir disse que chorava quando lhe aparecia um cliente com um problema grave. Ora bem, isso é que é ser santo. Talvez seja isso. Talvez o ser humano é que é ser santo. Alegrar-se com os que estão alegres e chorar com os que têm problemas. Uma prova de uma grande humanidade. Muito obrigado. Está visto? Quero-vos agradecer. Quero agradecer de modo especial à Sandra, a diretora deste magnífico teatro. Tivemos aqui uma tarde maravilhosa, um serão que não vamos esquecer nunca, e muito obrigado por tudo. Não se esqueçam de ir à página da Viagem Literária ou da Porto Editora, meter o vosso comentário, dizer a vossa sugestão. E não se esqueçam de votar amanhã, que é importante também o nosso contributo. Hoje é um dia de reflexão, mas estamos com muitas coisas para pensar, mas não se esqueçam disso, que é importante. E bem-ajam a todos por terem vindo. E não se esqueçam que agora ali fora os 2 autores vão estar para autografar e ter a amabilidade de fazer uma dedicatória em algum livro que tenham trazido deles, ou se não têm, podem sempre comprar lá fora. Bem-ajam a todos, bom regresso a casa. Muito obrigado.